Durante a maior parte dos últimos 2 anos, a gente vem fazendo a mesma pergunta. Quando é que as taxas de juros vão finalmente cair? Pois é, agora surge uma nova questão. E essa é, e se as taxas de juros estiverem prestes a subir de novo? No dia 18 de junho, o presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, fez seu primeiro grande pronunciamento de política econômica desde que assumiu o cargo, e o mercado prestou atenção. As declarações dele indicam que o Federal Reserve está disposto a adotar uma postura bem mais dura em relação à inflação do que muitos analistas e especialistas esperavam. Isso vai totalmente contra o que o presidente Trump vem defendendo na área econômica. Como você sabe, e como eu já comentei várias vezes aqui no canal, Trump quer que o Fed reduza os juros, mas a gente vai falar sobre isso em um instante. Agora, o mais importante é que os mercados estão cada vez mais precificando a possibilidade de mais um aumento dos juros nos Estados Unidos antes do fim de 2026. À primeira vista, um aumento adicional pode não parecer algo tão dramático, mas, quando somado a movimentos parecidos de outros bancos centrais ao redor do mundo, isso pode ter grandes consequências para o crescimento global, para os mercados financeiros, para a dívida dos governos e até para a estabilidade geopolítica. Hoje, neste vídeo, a gente vai analisar por que o Federal Reserve está adotando uma postura mais dura, porque os bancos centrais de vários países estão indo na mesma direção e por que esse ciclo de aperto sincronizado, digamos assim, pode se tornar uma das maiores histórias econômicas de 2026. E lembre-se, eu queria dizer episódios completos de graça no meu Substack e no meu Patreon. Então, se quiser ver um inteiro sem anúncios, é só acessar. Siga os links na descrição do vídeo aqui embaixo, inscreva-se no canal, apoie meu trabalho e eu vou ficar muito feliz em trazer mais notícias, mais comentários e mais análises direto para sua caixa de entrada, todos os dias. Durante boa parte do período pós-pandemia, os bancos centrais estavam enfrentando um inimigo comum, a inflação, claro. As taxas de juros foram aumentadas de forma agressiva ao longo de 2022, como muitos de vocês devem lembrar, depois em 2023 e novamente em 2024. Em 2025, muitos analistas e especialistas esperavam que a batalha já estivesse praticamente vencida. A queda nos preços de energia, a melhora nas cadeias de suprimentos e o crescimento econômico mais lento pareciam abrir espaço para cortes de juros. Mas a inflação se mostrou surpreendentemente resistente. Ela esteve longe de ser algo passageiro, como a gente sabe muito bem. Mas você desta muitas economias continuam a enfrentar a inflação como de serviços. Eles continuam enfrentando pressão sobre os salários e, claro, aumentos persistentes de preços. As últimas declarações de Kevin Warsh indicam que o Federal Reserve não está pronto para, digamos, declarar vitória antes da hora. Ou seja, Warsh não vai fazer o que Trump vem pedindo que ele faça. Em vez disso, o Fed parece cada vez mais focado em evitar uma segunda onda de inflação, especialmente depois que a guerra no Irã desestabilizou tanto a economia dos Estados Unidos quanto a economia global. E isso é importante, porque a credibilidade de um banco central é tudo. Os formuladores de política econômica temem repetir os erros da década de 70, quando a inflação parecia estar sob controle, mas voltou a disparar depois que as medidas foram afrouxadas cedo demais. O Federal Reserve está sinalizando que as taxas de juros talvez precisem continuar altas por mais tempo do que o mercado esperava. Na minha opinião, a reação imediata do mercado foi bem reveladora. Os rendimentos dos títulos do Tesouro subiram, o dólar americano se fortaleceu e os investidores começaram a ajustar as expectativas em relação à política monetária futura. Agora você pode perguntar, por que isso importa tanto? Porque o Federal Reserve, claro, não atua de forma isolada. Quando as taxas de juros nos Estados Unidos sobem, os efeitos se espalham por todo o sistema financeiro global. O dólar americano continua sendo a principal moeda de reserva do mundo.
Governos, empresas e bancos em vários países têm dívidas de trilhões de dólares denominadas em dólar. Então, quando as taxas nos Estados Unidos aumentam, o custo de endividamento sobe no mundo todo. Um dólar mais forte também cria uma pressão adicional. Países que precisam pagar dívidas em dólar passam a enfrentar custos de financiamento mais altos. Isso é uma má notícia. Os mercados emergentes ficam especialmente vulneráveis porque o capital tende a migrar para ativos americanos com rendimentos maiores. E o que os investidores fazem? Eles podem ganhar mais dinheiro mantendo ativos em dólar, o que torna os investimentos em mercados emergentes relativamente menos atraentes. À medida que o dinheiro sai das economias em desenvolvimento, as moedas se enfraquecem. O custo dos empréstimos sobe e o crescimento econômico desacelera. Essa dinâmica já se repetiu várias vezes na história financeira moderna, mas desta vez há um outro fator que torna a situação potencialmente mais perigosa. O Federal Reserve não está sozinho. No mundo todo, os bancos centrais estão cada vez mais seguindo na mesma direção. Isso é algo sincronizado, como eu disse no começo deste vídeo. O Banco Central Europeu já aumentou as taxas e vários outros grandes bancos centrais do G10 estão sinalizando que pode ser necessário apertar ainda mais a política monetária. Agora, até o Japão, sobre o qual eu acabei de publicar um vídeo inteiro, dedicado ao país e à bomba relógio que ele mesmo criou. Até o Japão, que por muito tempo foi visto como o grande ponto fora da curva na política monetária mundial, começou a normalizar sua política. E isso pode ser um dos desenvolvimentos mais notáveis nas finanças globais neste momento. Por décadas, o Japão manteve taxas de juros praticamente zeradas, enquanto as principais economias do mundo operavam em condições bem diferentes. Agora, essa era está chegando ao fim. A taxa básica de juros do Japão atingiu o nível mais alto em mais de 30 anos. Eu falei sobre isso com mais detalhes em outro vídeo que você pode assistir depois. Essa mudança tem implicações enormes. Durante muitos anos, os investidores japoneses preferiram aplicar no exterior porque os rendimentos dentro do país eram muito baixos. Se as taxas de juros no Japão continuarem subindo, mais capital pode permanecer dentro do país e parte dos recursos pode até voltar para casa, o que chamamos de repatriação. Esse movimento, que é basicamente a repatriação de capital, como acabei de mencionar, tem potencial para impactar os mercados de títulos no mundo todo, especialmente nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, a Europa também está apertando a política monetária. O Banco Central Europeu continua preocupado com a inflação, mesmo com o crescimento econômico desacelerando. O resultado é um ciclo de aperto sincronizado que envolve muitos dos bancos centrais mais importantes do mundo. Historicamente, períodos de aperto sincronizado costumam levar a uma desaceleração econômica. E o motivo é bem simples. As taxas de juros influenciam praticamente todos os aspectos da atividade econômica. Juros mais altos aumentam o custo das hipotecas. Juros mais altos tornam os investimentos das empresas mais caros. Juros mais altos desestimulam o endividamento e também o consumo. E juros mais altos aumentam o custo do serviço da dívida para governos, empresas e até famílias. Ou seja, o mundo hoje carrega níveis recordes de endividamento. Como você sabe, eu menciono isso com bastante frequência aqui no meu canal. A dívida global já passa dos 300 trilhões de dólares neste momento. Muitos governos aumentaram o endividamento de forma dramática durante os anos da pandemia, e isso continuou crescendo. As empresas também acumularam uma dívida enorme na época das taxas de juros ultra baixas. E agora, para pagar essa dívida, vão ter que arcar com custos de juros bem mais altos. E claro, estou falando também dos Estados Unidos. Em muitos países, os consumidores aumentaram o endividamento e agora também precisam cumprir suas obrigações. Quando as taxas de juros sobem ao mesmo tempo em várias economias, o custo para manter essa dívida fica muito mais alto. E isso pode gerar escolhas bem difíceis.